Muito bem. Pois, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um prazerzão estar aqui com todos vocês. E aí, principalmente com os nossos maravilhosos profs, Gislene, Anne. Essas duas aí estão trazendo assim uns caminhos para a gente. Eu fico confabulando com a Anne e eu apresento aqui, mas é sempre nós duas, tendo as ideias. E aí a gente pensa, aquela pessoa assim, 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 e a maravilhosa de hoje, a Gislene. Gente, vou já apresentar ela para vocês. É tipo assim, não só um super prazer, mas é, como é que eu posso dizer? É como se sentisse mais calmo, sabe? Assim, a gente vê a trajetória da pessoa e a gente vê o tanto que ela se envolve com a educação, se envolve com essas novas formas de fazer docente, e isso é muito, muito, muito bacana. Eu vejo isso sempre assim na Gislene, mesmo acompanhando de longe, né, Gislene? A gente acompanhando de longe, a gente vai vendo, revendo, ouvindo, e vendo tanto assim que ela está acompanhando realmente, assim, e fazendo diferente. Então, ela vai buscar em algumas metodologias diferentes, em lugares diferentes. A gente comentou um pouco mais agora, antes de começar aqui do doutorado dela, né? Então, essas construções que ela vai fazendo na vida dela, a gente vai acompanhando e vai vendo como que é bonito ver a pessoa que se envolve nesse nível que ela se envolve com as coisas, nesse nível também que a Tiane se envolve nas coisas, né? É muito bacana de ver. E aí estamos aqui um trio de mulheres, as todas poderosas aqui, procurando fazer das pernas e braços mil, todas mães, né? E nessa batalha aí para uma educação melhor, para uma educação que faça diferença. Né? Eu acho que o PIBID foi pensado nisso e da demanda do PIBID que a gente vem com essa formação. Né? O que é estar na escola básica, o que é estar com música na escola básica, o que é estar com música na escola básica pública, na periferia. Né? Então, a gente tem que pensar em repensar sempre, e não dá para fazer isso sozinho. Então, meu braço direito tem sido a supervisão da professora Anne, né? E a gente confabulando essas coisas, essas novidades, essas formas de fazer. E uma dessas confabulações maravilhosas veio ao nome da professora Gislene Araújo, que eu vou apresentar agora aqui para vocês, tá? A professora Gislene, ela é doutora em educação pelo programa de pós-graduação em educação aqui da UFRN, é mestre em música pelo programa de pós-graduação da nossa UFRN, pós-graduada em ensino de música para educação básica e graduada em educação artística com habilitação em música também aqui pela UFRN. Ela é professora do IFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e atualmente é coordenadora do NUARTE e IFRN de Xeramirim. Não é isso, Juliane? É pesquisadora nas temáticas metodologias inovativas aplicadas na educação, educação musical, formação de professores de música, memórias, escolas e narrativas autobiográficas. Isso mesmo, Gislene? Isso! Minhas paixões. Ah, e assim, encanta muito a gente. Então, esse tema foi pensado muito com o que ela vem trazendo, o que ela vem estudando desse tempo para cá, mas esse tema, metodologias ativas de aprendizagem, inovando na sala de aula, eu acho que é a cara do que a gente precisa muito na educação musical. Acho que ela ter botado o pezinho ali na educação e ter voltado para cá, dá esse refresca um tanto as ideias e traz essas coisas novas assim para a gente. Não, às vezes parece que é um novo de novo, mas às vezes é só uma nova forma de ver o mesmo objeto, né? Então, talvez, isso a gente vai discutir ao longo da conversa, mas talvez o que ela venha trazer seja só uma nova forma de ver essa música na educação básica. Só que as formas e formas de ver fazem a diferença e muito naquilo Verdade. que a gente entende como ensino-aprendizagem, naquilo que a gente entende como fruir e usufruir, né, dessa arte, dessa música. Né? Então, agora para frente, eu deixo a palavra com a professora Gislene. Agradeço demais a colaboração, o tempinho de estar aqui com a gente. Obrigada, Gislene.
Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a tia Carol, a tia Anne pelo convite, morrendo de saudade de vocês. Nossa, quando eu recebi o convite, eu fiquei relembrando, né, rememorando situações e momentos que a gente conviveu e compartilhou junto. Não só na graduação, mas como na pós também, eu, Anne, no mestrado. Nossa, e estava lembrando, você estava falando, que todas têm filhos. Aí eu fiquei, meu filho é maior do que eu e ele já tem 15 anos. E é meu gamer teste. Quando eu faço e elaboro algumas aulas gamificadas, ele é o meu braço direito aqui. Vamos testar para ver se vai dar certo, né? Então, ele é o crítico e é o avaliador também das minhas loucuras para a sala de aula. Então, agradeço, é um enorme prazer em estar nessa comunidade PIB de música e eu fico muito feliz em poder estar retornando aos pouquinhos. E quem sabe no presencial também, né? Eu pensei num mini curso, mas aí eu fiquei, nossa, a gente vai estar tão distante para falar em metodologias ativas, né? Como fazer isso? Então, falar um pouco da minha relação, né, com a minha prática e como eu cheguei nas metodologias ativas para a minha prática. Então, eu preparei uma apresentação bem simples, bem breve, né, já que vou compartilhar aqui com vocês. Qualquer coisa vocês me chamam aí, que eu não vou estar olhando o chat. Opa. As tecnologias. Coisas que eu adoro, coisa que tem movimento. Lá vou eu pro Prezi. É uma paixão. Então, eu preparei uma breve apresentação em estilo mesa de professor no ensino remoto, né? Computador, celular, agenda e cafezinho. E vamos lá. Já que ela me apresentou de forma acadêmica e formal, eu vou me apresentar para vocês de uma forma mais pessoal, tá? Então, eu sou uma filha primogênita, né, de um casal, pessoas muito simples. Meu pai era pescador e minha mãe dona de casa, né, costureira. Eu era conhecida como uma menina muito buliçosa, né? Isso em relação ao sinônimo de ser uma menina arteira, inquieta, buliçosa, mas também antenada com as coisas que poderiam surgir, né? Então eu sempre procurava estar um pouquinho à frente. Eu acho que isso é uma característica minha, por ser uma pessoa muito ansiosa em querer ver resultados, né? Não só para mim, né, como professora, como estudante também. Já comecei outra pós-graduação, coisa de gente, né, que não para, mas também para o meu aluno, né? Então, eu adoro as tecnologias, né? Gosto de criar. E eu sou apaixonada por metodologias inovativas, né? Que sejam tanto para inovar através da tecnologia, como também de práticas que a gente não precise de equipamentos tecnológicos, que não precise do computador, que não precise de equipamentos mais elaborados ou apenas jogos digitais, algo dessa forma. Então, a gente procura fazer muito além do que as tecnologias permitem, tá? A gente volta também por um modelo um pouquinho analógico, né? Em que as pessoas possam também colocar a mão na massa, né? Fazer, aprender fazendo ali, construindo. Então, eu gosto de proporcionar para os meus alunos muito mais do que conteúdo. Então, geralmente nas minhas aulas de música, de arte no IF, eu extrapolo as paredes da sala de aula. Então, a aula nunca acontece do mesmo jeito, mesmo que o conteúdo seja o mesmo, cada turma vai ter uma experiência diferente em relação àquele conteúdo. E até mesmo pela característica de cada turma, né? Que eu chamo de temperamentos. Né? Tem uma turma que ela reage de tal forma
em relação às metodologias ativas, e tem outra turma que reage de outra maneira, né? São indivíduos únicos e coletivos ao mesmo tempo, e dependendo do curso e o tipo de metodologia, os resultados são totalmente diferentes em cada um. Todo mundo sabe também, quem me conhece, sabe que eu não perco uma oportunidade, por isso que eu disse sim estar aqui hoje. E eu sou apaixonada pelos processos de aprendizagem, né, ativos e que sejam também colaborativos, que tenham essa troca entre os sujeitos participantes, tá? Não só entre os que participam, mas também aquilo que eles trazem do contexto que eles vivem, da família, dos lugares de onde eles vieram. Então, saindo da nossa agenda, o que vamos pensar hoje, né? Então, hoje vai ser mais assim, uma conversa entre metodologias ativas e a minha experiência como professora. Como foi que isso foi acontecendo? Olhem esses objetos aí, gente, para a gente começar. Temos aí o que eles têm em comum. Quem puder abrir o microfone, ou então eu vou lá no chat olhar. A gente foi proibido Em tomar comum, café. O que eles têm em comum entre eles, esses objetos? somente a funcionalidade. Né? Eles têm uma função, né? De comunicar, de aproximar pessoas, não é? Que estão distantes. Mas surgiu alguma coisa assim, por eles serem tão diferentes entre eles? Só a tecnologia. A tecnologia, não é? Que avançou. Esse Evolução. daqui é um telefone de 1920. Olha aí É, como é professora, que uma é evolução, né? a evolução, isso. Em 1920, né, as pessoas precisavam telefonar para uma central para que essa central transferisse a ligação para aquela pessoa em que ela queria falar. Então tinha a intermediação de alguém, né? Em 1970 a gente já tem um telefone fixo em casa um pouquinho diferente. Eu acho que isso aqui não são imagens comuns que vocês já viram ou na casa Para mim é. da avó, né? São telefones, Para mim um é. telefone com cadeado, né? Para os meninos não estarem mexendo nem passando trote. Minha avó deixava logo o cadeado quando eu chegava lá, porque eu adorava conversar. E depois a gente passa para o século aqui, ó, do celular móvel, né? Em que as pessoas não era esse aqui, né? Que esse daqui foi um dos que eu tive, né? Logo no início, quando eu comecei minha graduação, que era básico, tinha que se comunicar para o meu pai saber onde é que eu estava e que hora eu ia chegar em casa, porque eu era bolsista e fazia o curso técnico e de noite tinha a graduação. Então era uma loucura, ele tinha que saber onde é que eu estava. Então eu tinha um básico dos básicos daquela época. E com o tempo, a gente passa aqui, ó, para 2020, 2020, e estamos aqui, ó. Como a tecnologia avançou e o celular ficou tão slim, né, tão fininho, que ele já não é a única coisa que a gente carrega. A gente tem que carregar também no pulso o smartphone. Olha só quanta evolução dentro, né, de um século, né, de 100 anos, que as tecnologias avançaram tanto. Então, isso era uma das minhas indagações. Nossa, as tecnologias avançam tanto, a gente que, eu pelo menos sou, né, de 80, a gente teve que aprender a conviver com a tecnologia, né, que era chegando coisa nova o tempo todo, a gente querendo aprender junto. Mas já as pessoas, né, essa geração YZ aí, já são nativos digitais. Eles estão totalmente conectados. É muito raro você ver um adolescente com um relógio no pulso, a não ser que seja um smart também, né? Geralmente ele está com celular. O celular ali tem tudo o que ele precisa, né? E de forma assim inteligente ele tem que saber utilizar aquilo ali
para otimizar, né, o tempo dele, para que ele possa também se comunicar de forma inteligente, sem possíveis riscos também que a nova tecnologia nos traz. Aí eu pergunto para você, e a escola acompanhou essa evolução toda? O que vocês acham? 1920, como é que estava a sala de aula? Olhem aí essa foto. 1920, quadro negro, alunos sentados, né? A carinha meio assustado, apáticos, né? Não estão tão ativos por deverem estar sentados, sentados em dupla, não poderiam estar conversando, então era uma educação passiva, né? Que o professor ele falava e o aluno fazia atividade ou respondia atividade, entregava. Não tinha o diálogo, né? A construção do conhecimento junto com o professor. Já em 2020, como é que está a sala de aula? Tem muitas mudanças? Tem. Tem algumas, não é? Mas o formato da sala de aula, as cadeiras enfileiradas, os alunos por trás da carteira, o professor sempre à frente, isso mudou? O que vocês acham? Sim. Mudou um pouco, né? Já é permitido um pouco mais de contato entre o professor e aluno, né? O professor está mais próximo do aluno, o aluno está bem mais próximo em relação também às informações, aos conteúdos, né? Porque ele carregando um celular com ele pode chegar ali e pegar, pesquisar e saber uma resposta imediata do que ele pesquisou. Mas será que aprende assim? Será que é algo significativo? Dessa forma, aprender através de pesquisa assim, direta de informações tão rápidas, nesse turbilhão de informações que a gente recebe? O que vocês acham? Nossos alunos, eles sabem pesquisar, eles sabem produzir conhecimento? Tem autonomia para isso? Então, o papel do professor ainda é essencial. Apesar das tecnologias estarem ganhando muito espaço, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né, até mesmo a fechadura da porta de casa é lá, ó, não é mais uma maçaneta. Você coloca sua digital ou sua senha e você entra em casa. Você bate palma, a luz se acende. Quase você não faz muitas coisas para que aconteça, não é? Então, eu gostaria de começar aqui, ó. Ensinar exige alegria e esperança. Nosso mestre, patrono da educação brasileira, Paulo Freire, e eu vou ler isso aqui para vocês, tá? Isso aqui tem muito a ver com as metodologias ativas, porque Paulo Freire, ele já trabalhava assim, tá? Então, o meu envolvimento com a prática educativa, sabidamente política, moral, gnosiológica, jamais deixou de ser feito com alegria. O que não significa dizer que tenha invariavelmente podido criá-la nos educandos. Será que eu crio alegria nos meus alunos, nos meus educandos, né? Mas preocupado com ela, enquanto o clima ou atmosfera do espaço pedagógico, nunca deixei de estar, né? O estar presente, de criar novas possibilidades para que esse aluno pudesse também aprender de forma alegre, né? Que ele pudesse sentir a alegria de querer aprender. Há uma relação entre a alegria necessária e a atividade educativa e a esperança. Então, Paulo Freire ele diz: a esperança de que o professor e aluno juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos, igualmente, resistir aos obstáculos à nossa alegria. Olha aí como ele sabiamente já sabia o que era a metodologia ativa.
né? Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que ela se justaponha. A esperança faz parte da natureza humana. Sem esperança, o que seria de nós, não é? Seria uma contradição se inacabado e inconsciente do inacabamento, primeiro, o ser humano não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de um movimento constante de busca e, segundo, se buscasse sem esperança. Então, nós, professores, temos uma responsabilidade, né, muito grande. Quando eu estava na minha graduação, eu pensei muito logo no início, quando a gente cai na sala de aula, aquele famoso estágio, né? Que a gente cai na sala de aula e fica assim, o que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi ser professor? Na minha época, o estágio era um pouco meio assustador, sabe? Então, eu entrei em sala de aula sem saber, na realidade, o que eu iria fazer, né? A gente sabia muito conteúdo, muitas teorias, né? Teorias de aprendizagem, nossa, a gente sabia isso de cor, né? De cor e salteado. E isso, para mim, naquela época, olha, não faz muito tempo, mas ficava algo assim, meio vazio. O que eu vou trazer para eles? Se eu tenho muita coisa como conhecimento, eu sei muito, mas como é que eu vou transformar isso em conhecimento para esses alunos? E no estágio eu me sentia totalmente segura porque eu tinha uma visão de que a universidade não estava me ensinando a ser professora. E eu sempre fui muito crítica em relação a isso. A universidade nos ensina a ser professores? O que vocês acham? Para agora, eu acho que já está melhorando, né? Tem o PIBID, que traz experiências, não é? Sala de aula, você conhece a rotina da escola, mas você já sente assim que pode chegar numa sala de aula e dar aquela sua primeira aula numa turma que você não conhece? Cair de paraquedas ali e conseguir dar sua primeira aula? Quem aqui já deu aula? Deixa eu ver vocês aí. Responda aí no chat. Alguém levantou a mão. Eu vi muito rápido. Quem foi? Teve gente que já tem experiência, já deu aula. José Barbosa, fale aí. Já deu aula? Já. Se sentiu como nesse primeiro momento? Fui monitor e é muito diferente do que a gente aprende na teoria, né? É outro mundo, é outra pegada. A gente O tempo é outro, né? O espaço é outro. A gente tem que estar procurando meios para tentar realizar a aula de forma divertida. Isso. Com os alunos. Tem gente aqui que ainda não deu aula, que está verdinha ainda, mas logo, logo vai cair na sala de aula, hein? Então, vai ser muito bom. Estagiou em Sociologia, massa. E teve que lecionar Biologia. Imagine aí. Seu conhecimento, sua bagagem veio na Sociologia e chegou lá e vai ter que dar aula de Biologia. Tá aqui o livro. Como o professor faz isso, minha gente? Por que o povo faz isso com a gente? Foi terrível, né, Elisângela? Nossa, eu ficaria traumatizada. Mas como nesse meu caso, eu dei aula de música. Então, voltando lá para a apresentação. Nós, professores, temos, né, além do nosso conhecimento teórico, né, quando a gente está na graduação, construindo toda essa bagagem, a gente precisa também, depois que a gente vai para a sala de aula, nos libertar dessas teorias um pouquinho. Compreender a teoria e saber como ela funciona, massa, muito bom. Mas como aplicar em turmas mistas, cada aluno com um tipo de ritmo diferente de aprendizagem,
E isso a teoria não ensina como funciona, né? Então, através da minha experiência em relação às metodologias ativas, e que não são poucas, são vários tipos de metodologia, né? Um conjunto de metodologias, eu fui percebendo, né, durante essa minha trajetória, sala de aula na escola pública, em escola particular, com a educação infantil, com o ensino fundamental, no programa Mais Educação. Nossa, foi maravilhosa a minha experiência no programa Mais Educação. Por quê? Não tinha as paredes da escola regular. Eu dava aula em espaço aberto, debaixo de uma árvore, por exemplo, e os alunos ficavam correndo. Aí, como é que eu vou juntar esses alunos aqui debaixo dessa árvore? Então, eu tive que solucionar esse problema, os alunos correndo, querendo brincar, fazer outras coisas e trazer eles para a música. Então, foi a primeira vez assim que eu criei o jogo. Ah, eles querem correr. Então, eu vou criar um jogo de som e movimento. Se eles vão querer correr, eu vou também fazer uma brincadeira com eles aqui. Então, tinha as regras, o que, né, qual seria o meu objetivo como professora? Que eles entendessem o que era o som e o ritmo. Então, correndo, eles iriam também aprender isso e também iriam aprender o que é o som, né? Então, minha parte, né, a parte pedagógica, meu objetivo era esse. Agora, como aplicar isso para crianças que tinham entre 8 e 10 anos, hiperativas, porque toda criança é hiperativa, se não for, tem algo fora do normal, e chamar atenção para o som. Então, tinha algumas flautas doce, né, que me entregaram lá de qualquer jeito, e eu olhei, é germânica, quando eu olhei a outra era barroca, meu Deus do céu, compraram vários, como ensinar tudo isso para eles? Então eu fui, vamos produzir um som, vamos esquecer as flautas, o nosso corpo também fala, nós podemos produzir som também através dele. E foi uma experiência bacana, que foi aí que deu aquele start, né? A chavezinha girou. Nossa, se aqui eu posso dar aula em que as crianças podem se movimentar livremente e aprender de forma divertida, por que na escola formal, dentro da sala de aula, eu não consigo fazer isso? Então, eu fui pesquisar. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em livros, em congressos, gosto de estar participando, trocando experiência, não perco uma oportunidade, não é? Então, eu saio pesquisando muito. E eu fui comprando os meus primeiros exemplares, meus primeiros livros, né? E pesquisando e produzindo material ativo para a sala de aula, né? Foi assim que eu consegui ter alguns recursos e criar também ferramentas. Aqui, ó, que é um recurso tecnológico, né, para que eu possa também conhecer o que vocês já entendem por metodologias ativas. Então, eu vou compartilhar um link com vocês para que vocês possam responder para mim quais tipos de metodologias ativas que você já conhece, tá? Vocês colocam de 1 a 3, vai aparecer lá no quadrinho, vocês podem comentar lá que tipo de metodologias ativas vocês já conhecem. Que aí vamos criar aqui uma nuvem de palavras que eu vou compartilhar com vocês. Comentem aí, que tipo de metodologias ativas vocês conhecem? Será que já tem gente respondendo? Vamos ver. Ainda nada aparecendo aqui para mim. Vai lá, Anne. Responde aí para gente. Que tipo de metodologias ativas você conhece?
Ó, sala de aula invertida apareceu aqui. O que mais? O que tem mais de metodologia ativa? Gamificação, massa. O que mais? Certo. Gamificação, né, que usa os pilares dos jogos, né? Não o jogo, tá? Mas a gente usa os pilares dos jogos para sala de aula. E hoje eu vou ensinar isso para vocês, como fazer gamificação, que é uma das coisas que eu amo fazer. A aprendizagem entre pares, massa, que é a troca, né? Você tá com os seus parceiros de turma, tem um problema, uma questão, ou um projeto, e vocês precisam ali, ó, criarem juntos, né? Aprenderem juntos a solucionar um problema, uma questão. Isso é muito bacana, porque envolve pessoas que têm ritmos de aprendizagem diferentes e que eles se colaboram nesse momento de construir, né, ou de resolver um problema. Quem mais? Coloca aí. Tem mais coisa, hein? Aprendizagem baseada em projetos. Cultura maker. Muito em evidência agora, né? Todos os meninos querem aprender e viver cultura. Musicograma, ritmograma. Show! Muito bom. Já que envolve a música, não é? A música já é algo ativo, né? A gente tem um trunfo, uma carta na manga por ser professor de música, né? Por quê? A música já é ativa. Ela traz um movimento com ela e faz, sim, as pessoas se movimentarem, tá? Então, esse semestre passado eu dei aula sobre Arte 1, que no IFRN a gente dá noções básicas das linguagens musicais, né? Não só linguagem musical, como artes visuais, teatro, das linguagens artísticas. E eu peguei 3 turmas, e eu adoro fazer. Muito bom aqui as opiniões de vocês. E eu adoro fazer uma avaliação diagnóstica, porque eu estava voltando do doutorado, passei 1 ano fora, e, de repente, eu volto em plena pandemia no ensino remoto. Como é que eu vou dar aula para esses alunos se eu não posso tocar neles, se eu não conheço eles, se eu não posso fazer uma atividade interativa? Então, eu usei o Mentimeter, né, que é um recurso para eu conhecer o que eles já sabiam em relação ao conteúdo. Então, alguns sugeriram que queriam conhecer melhor a cidade deles, a história do lugar deles, valorizar de onde eles vieram. Então, eu tive a ideia de começar por um conteúdo que é patrimônio histórico e cultural, né, do Rio Grande do Norte, que é a disciplina de Arte 1, que é bem geral. E com uma turma, eu criei um projeto. Então, eu trabalhei com pedagogia de projeto, né? A aprendizagem baseada em projetos. Já em outra turma, que é uma turma que eu tenho lá, que é de programação de jogos digitais, e pelas características deles, alunos de primeiro ano, totalmente nativos digitais, estava achando o máximo ter aula remota. Então, eles já preferiram uma atividade que envolvesse um jogo. Então, tive que fazer as atividades e a aula gamificada. Então, trabalhei com escape room, que são salas, né, temáticas que têm missões em relação ao conteúdo. Então, eu criava a sala, uma sala temática com uma imagem, com dicas, um storytelling, né, uma narrativa sobre o que seria aquela história, para que eles pudessem desvendar, através dos conteúdos estudados,
quem teria roubado a Mona Lisa, né? Então, a Mona Lisa, como obra artística, da área das artes visuais, então tudo envolvia os conteúdos, mas eles estavam se divertindo porque era uma atividade gamificada. Já com outra turma, eu tive que fazer o quê? Histórias em quadrinhos, porque é uma turma de informática, eles preferem estar mais tranquilos, porque é o temperamento daquela turma, né? Então, eu tenho que deixar eles à vontade e aprender na alegria, com aquilo que eles gostam de fazer. O professor, ele não pode estar impondo, tá? E isso eu não quero dizer que as metodologias ativas, ela vai salvar a sua pior aula. Pode melhorar, mas isso vai depender muito do professor. Ele tem que compreender o que é a metodologia ativa, quais metodologias ele pode utilizar, tá? Então, uma turma, ele pode utilizar vários tipos de metodologias ativas naquela turma. Coisas tipo, eu posso usar numa turma, como eu já usei, a sala de aula invertida com gamificação e aprendizagem entre pares. Então, eu divido a turma em grupos, mando material para eles antes da aula, então estou usando a sala de aula invertida, e trago eles para trabalharem em pares, em equipe, resolvendo problemas, criando soluções, né, trazendo novos materiais e novos recursos, criando jogos em relação ao conteúdo. Teve uma turma que fez um trabalho maravilhoso, que ela criou vários jogos. Cada aluno criou um jogo lá fantástico. E eu até estou fazendo uma coletânea desse material. Então, vamos entrar nas metodologias ativas. Vamos conhecer algumas. Então, o que são realmente as metodologias ativas, né? Então, eu digo sempre que é um conjunto, tá? É um processo e é um conjunto de métodos que envolve a ação, reflexão e ação. Então, aqui, ó, é um processo de aprendizagem ativa, né? Que o aluno está ativo, está construindo junto com o professor, né? Enfrentamento de desafios e que possui um processo complexo, tá? Isso são níveis de construção nesse processo, porque não pode ser de uma forma tão linear, porque o aluno depois ele vai, tá monótono já. Tem que ter um desafio, tem que ter algo que estimule ele a se manter engajado, né? Então, o ensino-aprendizagem é uma concepção educativa que procura estimular o processo de construção, ação, reflexão, ação, em que o estudante possa desenvolver sua autonomia, né? O professor significa um mediador, mas o aluno vai desenvolver autonomia, ele vai ser protagonista, tá? Ele vai construir, né, o processo de conhecimento, além de novas habilidades e competências. Eu escolhi alguns pensadores, tanto da área da psicologia, né, psicologia da educação e pensadores da educação, e criei essas cartinhas aqui, olha só, né, tipo cartinhas Pokémon. E olha aqui, temos Vygotsky. Vygotsky, ele dizia o quê? Que o saber que não vem da experiência não é realmente saber. Se eu tenho um saber teórico e não coloco esse saber em prática, e não reformulo ele, não consigo recriar ele, dependendo dos contextos, ele não se torna saber. Fica só como conhecimento teórico. Eu conheço. Sim, mas nessa situação, como é que você usaria esse conhecimento? Aí surge aquela exclamação. Então, eu coloquei quem era Vygotsky, né? Fiz tipo um joguinho aqui. Quem era Vygotsky? Foi um psicólogo, né? Bielorrusso,
que realizou diversas pesquisas na área de desenvolvimento da aprendizagem e do papel de preponderante das relações sociais, né, que aprendemos através das nossas relações sociais, e o processo que originou a corrente de pensamento que ele defende. Então, os 3 principais livros, né, que a gente estuda dentro da universidade em relação a Vygotsky, Psicologia Pedagógica, Teoria e Método em Psicologia e Psicologia da Arte. São, assim, os principais, né? Vem Piaget. Piaget trazendo uma nova visão em relação à construção do real, em relação à criança, como é que ela constrói isso, que a gente precisa compreender também, para criar, né, novas possibilidades de aprendizagem. E ele diz que o professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Olha só que fantástico. Perfeita essa frase. Então, Piaget, ele defende que o professor, ele deve ser o mediador, o orientador, sabe? Aquele amigo que incentiva o aluno a construir, a despertar o conhecimento que está nele, né? Para aprender, a vontade de aprender. Também eu colaboro muito com o pensamento de Ryan e Deci em relação à teoria da autodeterminação. Se a gente entende a teoria da autodeterminação, a gente percebe nos nossos alunos quem está motivado extrinsecamente, por causa da nota ou da avaliação, e quem está gostando de construir aquilo ali junto comigo. Então, ele está meio com a motivação intrínseca. Nossa, ele está afinado ali comigo em relação àquela atividade. Já outro aluno, ele só quer participar porque ele quer a nota. Então, a motivação intrínseca, outro com a motivação extrínseca, outro com a motivação extrínseca identificada, porque ela pode ir mudando de acordo com a atividade ou o momento em que você está trazendo novas possibilidades para ele aprender aquele conteúdo, e ele vai construindo isso junto com você. Não quer dizer que todo aluno vai ser, né, alegre em sala de aula. E tem Mihaly, né, um pensador e psicólogo contemporâneo nosso, e que fala da teoria do flow. Adoro essa teoria, é fantástica. Então, os objetivos transformam um passeio aleatório em uma perseguição. Às vezes, nós, professores, né, precisamos de um empurrão para transformar em coisas novas. Olha só o que aconteceu no contexto da pandemia. A pandemia surgiu e muitos professores tiveram que se adaptar às tecnologias para poder continuar dando aula. Então, veio o quê? Aquele passeio aleatório que a gente estava vivendo durante a pandemia se tornou uma perseguição. Os professores tiveram que aprender, né? Os alunos já sabiam mexer no celular, sabiam utilizar as redes sociais, criar grupos no WhatsApp, fazer chamadas em grupo. Os alunos já sabiam disso há muito tempo e faziam isso na sala de aula, no presencial. E muitos professores, né, tiveram que cair nesse passeio aleatório e construir uma nova trilha de conhecimento, buscar novas tecnologias e se aprimorar para poder engajar o aluno, porque senão estariam nessa sensação de que o aluno, ele não abre a câmera, mas será que ele está lá? Como é que eu posso saber que meu aluno está aprendendo? Como é que eu posso engajar meu aluno à distância? E as metodologias ativas, elas foram muito utilizadas e foi uma das palavras mais pesquisadas no Google. Metodologias ativas para aprendizagem. Metodologias ativas de aprendizagem. Muitos professores procuravam tarefas prontas. Isso funciona?
Não. Por quê? Não foi ele que criou a atividade. A turma dele é outra. Tem outro temperamento. Pode funcionar? Parcialmente funciona. Mas o resultado vai ser bom? Parcialmente. Tá? E lá vem Paulo Freire, maravilhoso, nos ensinar que ensinar não é transferir conhecimento. 3 livros fantásticos, tá? Pedagogia da Autonomia, que eu acho que vocês já devem ter lido, né, na graduação. Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. Eu digo muito para os meus colegas lá no IF, que eu digo, Pedagogia da Autonomia é o livro que nos mostra o caminho para ensinar a felicidade na sala de aula. Quem não entende pedagogia da autonomia, leu só uma vez, deixou lá. Li uma vez para fazer uma atividade na universidade. Abandonei. Depois li ele quando estava no estágio. A visão era outra. A gente vai aprendendo com os contextos, né? E depois eu tive que rever. Até hoje eu vou lá, ó, releio ele. Reli no mestrado, já citei várias vezes ele lá no meu texto, e que não era um autor da minha fundamentação teórica, mas pelo meu percurso e minha história de vida, ele mostrava toda a trilha e o caminho que eu formei para chegar até o mestrado. Perfeito, Paulo Freire. Então, ensinar não é transferir conhecimento. O professor tem o conhecimento e o aluno ele está ali, né, recebendo o conhecimento de forma passiva. Como ativar esse aluno? Apertar o play nesse aluno. Então, tem outros pensadores também em relação à forma ativa de aprendizagem, aprender com significado, com significância e desenvolver competências e habilidades. A BNCC não é tão atual, já nos cobra isso, né? Então, eu apresento aqui para vocês como aprendemos, né? Tem umas teorias que nos mostram, né, os níveis de como absorvemos uma informação, como aprendemos. Tanto a pirâmide de Glasser e a pirâmide da taxonomia de Bloom, que são os níveis de aprendizagem, mostra que aprendemos muito mais quando explicamos, resumimos, estruturamos algo, criamos conceitos, elaboramos, né, estruturas, ilustramos. 95% do nosso aprendizado significativo, aquilo que fica na minha memória e que eu posso dizer que eu aprendi, está aqui, ó, na base da pirâmide de Glasser. Quando eu escrevo, interpreto um texto, posso fazer também uma interpretação, uma narrativa, comunico algo a alguém, né? Passo a fazer, ó, 80% da minha aprendizagem. Quando eu pratico, quando eu faço a catalogação de alguma coisa, quando eu converso, pergunto, relato alguma coisa, vou produzir, 70% da minha aprendizagem está aqui. Ver e ouvir é só 50% do que eu vou absorver. E se eu não estiver prestando atenção, estiver com o celular na mão, já perdi 25% aqui. Porque eu estou fingindo que estou vendo e estou fingindo que estou ouvindo. Só ver, 30% fica. Né? Então, eu posso estar com o celular na mão, fingindo que estou vendo e não estou aprendendo nada. Escutando e lendo, 20% e 10%. Então, aqui, se eu dividir essa pirâmide de Glasser em duas partes, ó. Ler, escutar, ver e ouvir seria o método tradicional de ensino. Eu falo, você ouve,
Eu falo, você lê, eu mando material, você lê. Se não tiver essa base aqui da pirâmide, que é o mais ativo, você não aprende. Não aprende. Com o tempo, eu esqueço as informações. De 50% para cima aqui, ó, eu vou esquecer com o tempo as informações. Agora, se eu pratico, se eu exercito, se eu explico para o meu par como aquilo funciona, se eu faço um debate, um júri entre a turma, isso vai se tornar algo significativo, porque eles estão motivados, eles estão de forma ativa produzindo junto com o professor. Na taxonomia de Bloom, aqui, ó, criar, avaliar, analisar, aplicar, entender e recordar. Envolve 3 domínios essenciais que a gente precisa desenvolver, que é o cognitivo, o afetivo e a psicomotora, né? A habilidade muscular. Então, se eu pego isso aqui e começo a aplicar na minha sala de aula, você vai ver que dá um boom na turma, tá? E com o auxílio das metodologias ativas. Vamos ver aqui. O que é a sala de aula invertida? É a sala de aula de cabeça para baixo? Quase isso. Porque o que seria resolvido como tarefa de casa pelo aluno em casa, o professor faz em sala. Exemplo, eu pego meu material, o meu planejamento, eu escolho um documentário para dar introdução ao conteúdo, um texto, tirinhas, revista em quadrinhos, e a gente pode fazer isso, gente, tem ferramentas fantásticas. O Pixton, deixa eu compartilhar com vocês, ó. Essa plataforma aqui, eu criei e apresentei o meu projeto para a turma do semestre aqui. Então, eles teriam, ó, que ler, mas não é aquela leitura cansativa que a gente pega um texto e sai lendo texto, texto e texto. Então, eu criei nesse recurso aqui, ó. Apresentei a disciplina. Então, a gente pode criar, né, através de algo novo e inverter a sala. Manda o conteúdo introdutório, tá? Porque o aluno, a princípio, ele não tem uma autonomia tão grande de pegar aquele material e se debruçar sobre aquilo ali para estudar, tá? Ele tem que ter motivações. Então, eu crio missões em que ele recebe algo, né? Então, eu avalio também para rúbricas. Então, eu crio uma missão. Quem leu aquele quadrinho, coloca lá como atividade concluída e coloca uma frase como resumo do que ele compreendeu. Aí eu sei que ele entendeu o material que eu enviei para ele. Então, a forma também de eu ficar monitorando se eles realmente estão fazendo, mas dando liberdade, sabe? Tipo aquelas fitinhas que a gente coloca na mão, quando tem filho pequeno, que eu fiz isso e o povo achou ruim. Eu amarrei aqui na minha mão e ficou um elástico enorme assim, e meu filho estava amarrado na mão dele. Por quê? Eu dei liberdade, mas monitorando até onde ele poderia ir. A mesma coisa somos nós professores. A gente dá, mas monitora, sabe? Fica observando o que ele está produzindo e o que ele está conseguindo fazer. Sala de aula invertida, envia parte do conteúdo que seria apresentado na sala e em sala de aula a gente resolve o que seria enviado como trabalho de casa. Tem um livro que ele fala que é Solucionando o Problema da Sala de Aula. Sala de aula invertida. Possivelmente tem professores que evitam de enviar material para casa porque sabe que o aluno não vai fazer. Mas ele viu o conteúdo em sala. Inverte isso, deixa ele ver isso em casa,
reforça na sala de aula e passa a lição que seria para casa na sala, resolve com a turma. Então, ele pode utilizar materiais como videoaula, podcast. Eu tive que criar podcast esse semestre porque alguns alunos assistiam a aula pelo celular. Então, como o material ficava muito pesado, eu criei áudios de 10, 15 minutos explicando o conteúdo de forma de storytelling, uma narrativa, para que ele pudesse compreender o que ele perdeu, né? Então, trata-se de uma abordagem pela qual o aluno assume a responsabilidade pelo estudo teórico e a aula presencial serve como aplicação prática dos conceitos estudados. Agora, também não adianta o professor manda o conteúdo, resolve uma questão na sala, sem fazer a revisão do conteúdo que ele deveria ter visto em casa, tá? A gente já foi aluno, a gente sabe como é que é esse negócio de lição de casa, mandar conteúdo para casa. Ó, então, a sala de aula funciona, a sala de aula invertida funciona assim. Antes da aula, o professor, ele prepara o conteúdo, compartilha com os alunos. Então, os alunos acessam o conteúdo, tá? Então, essa parte aqui, essa primeira parte é o recordar e o compreender. Isso é habilidade cognitiva. E na habilidade socioemocional, o aluno vai desenvolver o que aqui? A motivação, a autonomia e a perseverança em fazer isso, essa primeira fase sozinho. Durante a aula, as dúvidas que surgem aqui quando o aluno acessa, ele traz para a sala de aula. O professor procura esclarecer, faz uma revisão do que seria aquele conteúdo e explica, cria métodos e problemas para solucionar aquilo ali junto com os alunos. E o depois da aula? Avalia, o professor vai avaliar e decide por um novo tópico, tá? Um novo conteúdo. Ou ele resgata aquele conteúdo e produz algo novo em cima daquilo ali, tá? Então, o material fica disponível, é como acontece hoje em dia no GSA. A gente deixa o material da aula lá disponível, o vídeo da aula síncrona, materiais complementares, videoaula, todos os tópicos utilizados para o aluno poder recordar, revisitar aquele material. A gente sabe que nem muitas vezes o aluno não vai fazer isso, né? E isso acaba comprometendo. O aluno ele tem que estar motivado para isso. Que é a aprendizagem em pares, tá? Ou peer instruction. É um termo em inglês que quer dizer aprendizagem por pares, de igual para igual, né? A ideia central é que o conhecimento ele possa ser construído entre os alunos. Nos Estados Unidos acontece muito, em outros países, que os alunos eles têm níveis e idades diferentes, né? Então, alunos do 5º estão trabalhando com alunos do 8º em um projeto. Os meninos que sabem mais ensinam para aqueles meninos que ainda estão adquirindo aquele conhecimento e eles vão instruindo os colegas. Olha que bacana. Então, a sala de aula sem paredes, né? A relação entre os alunos dentro de um projeto pode ser o quê? Um projeto, né, uma aprendizagem baseada em projetos, né? Que o nosso colega fala muito, o Everson, fala muito da pedagogia de projetos, da importância da pedagogia de projetos dentro da escola. E isso daqui pode ser um ótimo recurso, gente. A aprendizagem entre pares. E se esses pares forem de séries diferentes, mas colaborativos, com a mediação do professor, orientação dos professores, o projeto é um sucesso. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu estou falando. Eu tenho uma. Fala aí, João. Eu estou gostando muito desse material. Ele vai ser disponibilizado para nós?
Vai, eu deixo tudo para vocês. Coisa boa. Muito obrigado. Nada. Então, voltando aqui, ó. Aprendizagem baseada em problemas, né? Aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em PROB, né? Porque as siglas parecem muito com aprendizagem baseada em projetos, para não confundir, tá? O foco aqui é a pesquisa, é como se o aluno fosse o pesquisador, né? Ele assume uma postura de pesquisador, e eu acho que isso funciona muito. Eu dei uma disciplina de seminários de iniciação à pesquisa para alunos do ensino médio, e esse projeto, baseado em problemas, deu super certo. Eu levava um problema, uma questão problema, e eles criavam soluções, pesquisavam. Mas qual o objetivo disso daqui? Eu lançava perguntas e eles iam respondendo. Até que no final eles conseguiram criar um pré-projeto de pesquisa. Compreenderam as partes do que era um projeto de pesquisa, se tornaram mais autônomos em relação à busca de informações, né? Saber selecionar essas informações, o que é fato e o que é fake, né? Que os alunos precisam ter muito cuidado com isso, para não estar disseminando informações errôneas, erradas, né? Então, pode envolver uma atividade de uma disciplina ou ser algo transdisciplinar. O professor pode chamar outros colegas para participarem do projeto, né? Criar um tema também e juntos, com a mesma turma, se for possível, fica muito bacana. E as atividades, elas podem ser tanto individuais quanto em grupo. Quando eu trabalho com uma turma que eu percebo que ela tem um temperamento mais ativo, eu vou ter que escolher quais são os indivíduos de cada equipe, tá? Mas isso daí eu crio uma regra. Por quê? Os adolescentes, eles sabem logo que eles querem ficar em panelinhas. O professor tem que pensar isso um pouquinho à frente, tá? Então, eu crio uma regra. Os alunos serão selecionados através do rendimento acadêmico. Então, eu vejo ali quais são os alunos que têm as menores notas, quais são os que têm maior. Os que têm maior, eles ficam responsáveis por cada equipe, né? Os que têm notas menores vão se encaixar nessas equipes. Então, quem está com a nota maior vai ter que auxiliar quem está com nota menor para que o rendimento deste suba, né? Então, ele se torna responsável, ele se torna um monitor da equipe, então ele cria estratégias para o colega também avançar junto com ele, e tem metas para cada equipe alcançar, e os problemas a serem resolvidos. Então, eles criam protótipos, criam artigos, eles criam também e-books. Tem páginas que dá para criar e-book gratuitamente, e o professor pode utilizar isso também como informativo, como uma cartilha mostrando o passo a passo do projeto. E depois também ele pode utilizar isso como forma de registrar o projeto da turma e publicizar, lógico. Todo mundo quer saber como é que aquilo deu certo, né? Muitos professores dizem, essa turma é muito trabalhosa, eu prefiro pegar essas trabalhosas. E eles trabalham em equipes, solucionando problemas juntos. Aprendizagem baseada em projetos, né? Bem parecido com problemas. Podem estar juntos? Pode, tá? Ao projeto é algo bem maior, que pode integrar outros conteúdos, outras disciplinas, e dentro desse projeto maior, ter um projeto, né, uma aprendizagem baseada em problemas. Tem um projeto com um tema gerador, né, tipo meio ambiente. E o que eu, professora de arte, de música, posso trabalhar nessa temática?
poluição sonora, ruídos. Então, eu vou trabalhar isso em relação a um projeto maior, mas com a minha turma eu vou lançar um problema. Como a gente pode solucionar o problema da poluição sonora nas grandes cidades, tá? Então, isso, a minha turma vai solucionar um problema que vai fazer parte de um projeto da escola, né? Então, a aprendizagem baseada em projetos tem como inspiração os princípios da escola ativa, de método científico, o aluno vai pesquisar e criar. É um ensino integrado e integrador de conteúdos. Então, cada professor, cada disciplina pode criar um problema e os alunos fazerem parte do projeto maior, né? Isso tudo fazer parte de um projeto maior e ser apresentado numa feira de ciências dentro da escola. O projeto, né? E os resultados de cada turma ou de cada equipe, né? Estudo e das diferentes áreas envolvidas. Pode ser áreas somente linguagens? Pode, né? Linguagens português, inglês, matemática, música, linguagens. Podem criar um projeto juntos e lançarem problemas para que as turmas ou equipes possam trabalhar isso juntos. É muito parecido, né, um com o outro. A gente sabendo diferenciar como funciona cada um, aí a gente faz a delimitação do que é projeto, um projeto gerador, e o que eu vou utilizar como método ativo. Eu vou usar a aprendizagem baseada em problemas dentro desse projeto. Quem tiver dúvidas, pode falar aí, viu? Então, aqui a gente tem o ciclo do que é a aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, aprendizagens e competências, isso começa antes, tá? Isso aqui começa na sala da coordenação pedagógica, junto com professores. Vamos desenvolver um projeto? Que tipo de projeto? Qual seria o tema? Ou se decide o tema junto com as turmas. Então, vem a apresentação, a iniciação do projeto, apresenta o projeto para as turmas, né? Qual é o tema, qual é o nosso objetivo final, o que a gente quer que os alunos aprendam e qual a nossa meta final. Mostrar isso numa feira de ciências da escola, tá? Meta, mostrar isso na feira de ciências. O que a gente quer desenvolver? Competências e habilidades dos alunos na resolução de problemas. Tem as avaliações e o feedback, então que isso aqui é algo sistemático, a gente vai avaliando o processo, vai corrigindo alguns erros ou falhas, né, no decorrer, até chegar ao resultado final. O planejamento do processo, como vai ocorrer, então cada turma pode ter um planejamento, além do planejamento geral do projeto. Execução e comunicação, né? Como a gente vai executar, como a gente vai fazer a comunicação entre as equipes, entre professores, coordenação e gestão, entre as turmas, porque cada turma pode assumir um problema para apresentar nesse projeto. Então, eles têm que estar enturmados para saber qual é o problema da outra turma, né? Qual é o tema que eles estão utilizando para a gente não fazer da mesma forma, ter algo novo. Monitoramento e controle é feito pelos professores e pela coordenação pedagógica. E aqui eu posso incluir também os monitores de cada equipe, tá? Eles estarem aqui junto, monitorando cada equipe ou cada turma, junto com o professor e com a coordenação, que assim eles se sentem pertencentes ao processo de aprendizagem. E o auge do projeto, né, que é a nossa meta, a feira de ciências, vem a comunidade externa, vem os parceiros que pode ter também, né, geralmente eu faço projetos
com turmas de jogos digitais, em que eles, no final, eles criam um evento público com alunos da escola pública e eles apresentando os resultados dos trabalhos deles para esses meninos. Além de divulgar o curso, eles estão mostrando também conteúdo, tá? Estão mostrando produções, produtos que eles criaram em sala de aula. E isso motiva eles, né? Dá um gás, minha gente, e dá um trabalho, viu? Mas é bom, a gente se diverte. E aqui, esse quadro rosa, o que será? O que, para quem e como? Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a gamificação, tá? Das minhas aulas ou dos temas, né? Então, a gamificação, ela é uma metodologia ativa, não é jogo digital na sala de aula. São os pilares estruturais dos jogos. Que pilares são esses que eu utilizo para formar a estratégia de ensino? Que seja de forma colaborativa, que aumente o engajamento dos meus alunos em relação à disciplina, aos conteúdos, e outra, que eles passem a valorizar o conteúdo que eles estão aprendendo. Muitas vezes, a falta de engajamento do aluno é porque ele não vê aquele conteúdo como algo importante, tá? Tem algo importante para a vida dele. Cara, o que isso muda na minha vida? O que isso acrescenta para mim, professora? Tá entendendo, gente? Então, ele se sente o quê? Desmotivado em assistir aquilo ali, finge que está assistindo, cruza a perna, abre o celular, bota o celular ali e fica olhando o Instagram, a vida dos outros. E vamos lá. Então, existem 3 tipos de jogos, tá? Jogos analógicos, digitais e os pervasivos, tá? Os pervasivos são muito atuais e essa galera gosta. Então, os jogos, eles não são de hoje, tá? Principalmente os analógicos. Ó, a história evidencia que os primeiros formatos conhecidos de jogos surgiram por volta do ano de 3500 antes de Cristo. A gente sempre gostou de jogar. Então, os jogos clássicos eram xadrez, gamão, damas, né, os clássicos. Depois surgem os jogos não menos clássicos, mais interessantes. Eles são da minha época, assim. Banco Imobiliário, Jogo da Vida, VAR, Detetive. Nossa, eu adorava jogos que envolviam pistas, dicas. Eu sou um tipo de jogadora exploradora, tá? Então, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é o perfil que a gente pode traçar de uma turma. Se aquela turma tem um perfil de jogadores predadores ou se é uma turma com perfil de jogadores, deixa eu ver, mais sociais, mais de boas, né? Que a gente diz que são jogadores socializadores. Mesmo perdendo ou ganhando, eles estão ali curtindo a vibe do porquê ter jogado aquilo. Então, alguns jogos analógicos, tá? Pega-varetas, jogos de mesa, RPG, jogos que envolvem cartas como pôquer, Uno, a galera gosta muito de jogar Uno, trunfo. Vocês viram lá as cartinhas dos 4 pensadores da educação e da psicologia? Foi criado em cima de uma carta, tipo Pokémon, e eu coloquei lá a imagem e eu posso fazer a impressão disso e levar para a sala de aula, né? Então, trunfo. Nossa, é um trunfo na mão do professor se ele pegar o conteúdo e ele montar um jogo em sala de aula, a turma vai adorar. Então, jogos com dados, com dominó, com dama, jogos com caneta e papel, palavra cruzada, jogo da velha, stop, né? Ou a dedonha. Quem nunca brincou disso?
Aqui em casa a gente brinca, mas é com coisas políticas agora, porque todo mundo é adulto, então a gente coloca coisas assim sobre políticas. Dá uma confusão de vez em quando. Jogos de campo e de quadra, né? Basquete, futebol, que aqui já entra na categoria de jogos esportivos. E dinâmicas de grupo e jogos de treinamento. Então, a gamificação, ela surge na área das empresas, tá? É um tipo de técnica que começou nos Estados Unidos, principalmente com empresas, na área da administração, depois migrou para a área do marketing, aonde eles tinham atribuições, missões para serem alcançadas, em equipes ou individual. Então, foi se criando os pilares, né, dos jogos e adaptando para a área da administração ou do marketing. Até hoje eles fazem isso. Quando vocês aprenderem isso daqui, vocês vão identificar nas propagandas como é que eles usam isso para fazer a gente gastar tanto. E tem os jogos digitais, né? Os jogos digitais são esses eletrônicos, propriamente ditos, e os simuladores, que são mais recentes, que estão tanto através de jogos digitais, né, em casa, como também em clínicas médicas, tá? Os simuladores, eles também estão sendo muito utilizados em algumas clínicas. Então, estão cada vez mais fiéis às finalidades propostas, né, dos jogos. E as categorias que eu estava dizendo para vocês, são 3 categorias, tá? Em relação aos jogos. Jogos esportivos, que pode ser, né, os jogos analógicos esportivos, os cooperativos, né, como o jogo de futebol é um jogo que é esportivo, que há uma colaboração entre os membros da equipe e, ao mesmo tempo, é competitivo contra outra equipe. A gente pode caracterizar o jogo. Olha só. Passando aqui, eu não sei até que hora eu posso ir aqui. Tipos de jogos pervasivos. Olha só. À medida que a gente avançou nos jogos eletrônicos, né, os jogos ultrapassaram os limites das casas. A gente não fica mais sentado jogando lá. Não somente. A gente acaba indo buscar Pokémon na rua. Então, extrapolou os meios da sala, de casa. Então, a gente já procura equipes fora de casa. Tem jogos, gente, que o pessoal se reúne para jogar na rua. E são jogos digitais. Tem jogos tipo como Escape Room, lá em Portugal, eles montam equipes. Eles lançam a lista, diz aonde vai ser o encontro. Quem tiver interessado em participar desses escape room, faz um cadastro, recebe um mapa, vai até o local. Olha só que coisa louca. Eu sou doida para participar de um negócio desse, mas tem um certo receio. E eles vão se encontrar nesse local para dar início ao jogo. Então, eles recebem a narrativa do jogo, né? Tem uns que acontecem dentro de casas antigas, então cada cômodo da casa tem pistas, tem cartas, tem dicas de como eles chegarem e saírem daquela casa. E foi uma das inspirações que eu tive para montar um projeto com das minhas turmas do semestre passado. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, de jogos que não dão para jogar dentro de casa. Você tem que estar fora, né? Tem que estar procurando. Ó, o carro do gás passando. E assim, o jogador, ele se encontra com outros. Ele comenta, ele conversa, tem também um momento de socialização disso aqui. Passando. Olha aqui. Existe uma triangulação da gamificação, que é muito importante a gente saber. Eu vou diminuir o som porque o carro está passando bem aqui na minha porta. O gás está R$100, gente.
100. Aí tem a triangulação da gamificação. Vamos lá. O professor, ele vai ser o mediador, tá? E ele tem que saber, antes disso, para que turma, qual o nível da turma e qual a idade desses alunos, para que ele possa criar uma gamificação, tá? Então, o professor, como mediador, ele vai conhecer os jogadores. Se é uma turma, ele tem que conhecer qual o temperamento dessa turma. Eles são mais alunos predadores? O que é um aluno predador? É aquele tipo de jogador que ele faz de tudo para ganhar. Até mesmo prejudicar o outro colega. Ele é muito da disputa. Ele é individualista. E que se a gente tem alunos assim, predadores, a gente tem que sair distribuindo ele em equipes, tá? Não pode se formar de forma alguma uma equipe de predadores, porque senão ele vai esculachar com as outras equipes. Então a gente divide. Eu identifico que aquela turma do fundão, geralmente, são predadores ou jogadores conquistadores, que são aqueles que a vitória é dele, ele tem que vencer, porque ele já venceu não sei quantas etapas daquele jogo, ele se acha, entendeu? Então, se tiver grupos que têm alunos com essas características dominantes, separa, gente. Cria uma estratégia para separar essa equipe e dividir entre os jogadores exploradores, que é aqueles de boas, que participam, mas que adoram explorar todo o ambiente. O que é que está acontecendo? O que é isso daqui? Ele sai, tipo assim, no Minecraft, ele sai coletando tudo. Mesmo que ele não vá usar depois. Ele sai coletando tudo porque ele acha legal ter o baú dele cheio. Então, ele é o explorador. O socializador, ele participa do jogo porque ele é convidado. Então, 80% da turma geralmente são de jogadores socializadores. Ele participa porque é legal, ele é um jogador voluntário, tá? O predador, ele vai jogar, mas se tiver alguma coisa para ele. Professor, eu ganho o quê com isso? Né? Eu vou ganhar o quê com isso, professor? Aí você tem que ter estratégias para poder driblar sempre essa chantagem que os predadores têm. Os socializadores e exploradores, é muito fácil você identificar esses alunos, tá? São alunos que participam voluntariamente, trazem ideias para o jogo, e a partir dessa caracterização dos perfis da turma ou do jogador, se for um jogo individual, você cria a gamificação da atividade, o jogo. Para isso, eu vou precisar conhecer o quê? Como é que funciona o jogo? Quais são as etapas de um jogo, né? Aqui eu já expliquei, ó. Os predadores são jogadores que entram na competição apenas motivados por derrotar os adversários, tá? Não se importam com o que está na disputa, quer ser sempre o melhor. É um perfil extremamente competitivo, mesmo que ainda se relacione com os outros jogadores. Às vezes ele se torna um impostor, tá? Ó, tipo impostor, se encosta ali na outra equipe, mas para saber qual é a estratégia do outro grupo, tá? Então, segundo a Gamer DNA, 1% dos jogadores apresenta esse perfil. Olha aí, vocês estão se identificando? Quem é que gosta de jogar aí? Está se identificando com algum perfil desse? Jogador conquistador. Esse tipo de jogador, ele aprecia a sensação de constante vitória. Adora ser vitorioso, está com a coroa, com a medalha, se amostrar mesmo. Não zelam muito pelas relações sociais, tá? Isso é um perigo. Imagine eles com os predadores. Mesmo que não estejam à frente do placar, eles estabelecem algo assim de competição. Vamos ver quem chega. Vamos ver, eu vou derrotar você que está aí. Mesmo eu estando em terceiro, eu vou derrotar você, viu?
ele ainda é ousado, né? Então, corresponde a 10% do total de jogadores. Imagine isso numa turma. E os jogadores exploradores, esses são aqueles fantásticos, sabe? Valoriam o reconhecimento da comunidade, do grupo, gostam muito do grau de conhecimento que eles estão adquirindo e demonstrando, apresentam duas motivações. Gostam de fugir da realidade e pelo aprendizado decorrente da atividade. O que eles vão aprender com aquilo ali? Então, eles se jogam nisso e curtem, tá? Então, 10% de uma turma tem esse perfil de jogador explorador. O restante é os jogadores socializadores, tá? Costumam preferir jogos cooperativos. Então, se o professor percebe que aquela turma não tem um perfil de tantos alunos predadores, mas é uma turma socializadora, prefira jogos cooperativos, trabalhos em equipe, né? Em pequenas equipes ou em grandes equipes, dá super certo, mas sempre pensar na característica da turma, tá? Identifica os alunos predadores, socializadores e, além da identificação, identifica o temperamento da turma no geral, no convívio geral. Tem tudo para dar certo. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma das aulas que eu precisei criar essa gamificação. Então, eu criei um escape room. Deixa eu ver se eu aumento mais. Aumenta. Prezi é fantástico. Então, esse daqui é o meu planejamento do escape. Como era uma aula que o problema era os alunos mostrarem que aquele conteúdo era interessante, né? Eles considerarem a temática menos importante, porque eles estavam considerando, eu não vou aprender isso daí, para quê, professor? Vai servir para quê para mim no futuro, né? Então, eu criei, né, o objetivo do jogo. Eu criei um escape room. Quem roubou a Mona Lisa, que foi baseado em um fato real, tá? Quando a Mona Lisa foi roubada em 1922, se eu não me engano. E esse roubo, o quadro passou meses fora do museu, gente, do Louvre. E foi assim, né? Prenderam Picasso, prenderam vários artistas da época, mas descobriram que foi uma pessoa menos artista, mais comum, que tinham roubado. Então, eu vejo o nível de dificuldade, qual a minha necessidade pedagógica? Eu quero que os alunos possam ter mais engajamento na minha disciplina e que, ao mesmo tempo, eles considerem o tema importante para aprender. Uma atividade de fixação do conteúdo. Então, qual é a meta do meu jogo? Não confundir necessidade pedagógica com meta, tá? Aqui a gente já entra nos conceitos, nos pilares dos jogos. Necessidade pedagógica é o professor ver como o problema da disciplina dele, como ele quer solucionar. Meta é o primeiro pilar de uma gamificação. A meta aqui é descobrir quem roubou a Mona Lisa do museu e ganha a equipe que descobrir primeiro quem é o ladrão da obra. O que vai ser a dinâmica? É tipo uma pesquisa isso aqui, tá, gente? A dinâmica seria os objetivos específicos para se chegar à meta. Então, vai desenvolver a cooperação e a interação em equipe. Então, vou dividir a turma em equipes. Vai ter pistas e dicas em cartas dentro de cada sala das coleções das obras artísticas. Então, a princípio, eu peguei um mapa, né? Eu peguei um mapa do Museu do Louvre, dividi as salas por temas. Tem uma planta baixa no Google do museu, que é fantástica, e que ela já vem com a divisão de cada sala. O que você vai encontrar naquela sala? Obras do período renascentista estão naquela sala.
obras do período medieval, alguns artefatos. Então, você vai encontrar naquela sala. Então, cada sala dessas, eles tinham uma missão, respondiam uma questão referente ao conteúdo, por exemplo, o que é patrimônio material? Então, eles tinham que responder, dar o conceito do que é patrimônio material. Dê um exemplo, pode ser um exemplo, pode ser um exemplo. Qual é o exemplo? Eles davam: o Forte dos Reis Magos é um tipo de patrimônio histórico, cultural de Natal e é um patrimônio material, porque tem uma estrutura, a gente pode tocar. Então, sempre deixando eles à vontade em relação à construção do conceito, tá? Que isso eles estão fixando o conteúdo, né? Então, no final da resposta, estando correta, recebiam uma carta, ou uma dica, uma pista, para que eles pudessem avançar para a próxima sala. Então, a narrativa é a mecânica, como vai acontecer o jogo. Então, eu criei aqui uma narrativa para envolver eles, né? Então, um grupo de estudantes precisavam realizar uma atividade da disciplina de arte. Apaixonados por obras de arte, nem todos, né? Ganharam ingressos para uma visitação ao Museu do Louvre, em Paris, na França. Olha que chique. Por volta das 7 horas da manhã, se encontraram na porta do museu e aguardaram até as 8 horas para a abertura da visitação. Ao adentrarem no museu, percorreram por várias salas com diferentes coleções históricas e obras artísticas, e ficam todos maravilhados com tantas belas obras históricas e quadros de renomados pintores como Leonardo da Vinci. Dentre a troca de guardas para a próxima ronda, os seguranças percebem algo estranho na sala das obras renascentistas e identificam que o quadro mais famoso de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, La Gioconda, misteriosamente foi roubado do museu e todos os visitantes são os suspeitos. Então, o chefe da guarda envia estado de alerta para toda a equipe e os portões são fechados. Então, eu fecho a sala de aula, fecho as persianas, eu deixo eles assim, eu crio todo um contexto, tá? Ninguém entra e ninguém sai, pois todos são suspeitos e o ladrão ainda pode estar dentro do museu. Então, quem roubou a Mona Lisa? Esse tipo de escape também pode ser criado dentro do Google Forms, tá? Vocês podem colocar imagens e ir colocando a narrativa. Se ele acertar a pergunta, segue para a próxima sala. Tem como vocês formularem isso também. Então, aqui na dinâmica, ó. Em equipes, os jogadores estão dentro do museu e precisam receber as principais pistas e dicas em cada sala de obras artísticas. Para avançar para a próxima sala de obras artísticas, é necessário responder algumas perguntas sobre o conteúdo. Então, eu coloco aqui alguns exemplos. O que é patrimônio cultural? O que é patrimônio cultural imaterial? Quais os principais patrimônios culturais da humanidade? Isso eles viram durante semanas em sala de aula. A capoeira é que tipo de patrimônio cultural? Material ou imaterial? Então, eles tinham que relembrar coisas assim. O Cristo Redentor é que tipo de patrimônio cultural? Então, ao responderem as perguntas de cada sala de obras artísticas, cada equipe recebe uma pista de quem roubou a Mona Lisa. Então, poderia ser qualquer pessoa, até mesmo os seguranças, o chefe de segurança, o porteiro, um dos alunos, tá? Então, o professor aqui, ele pode criar vários personagens nas cartas, e geralmente eu faço isso, tá? Eu crio vários personagens suspeitos. E em uma turma, pode ser o porteiro, quem roubou a Mona Lisa.
Em outra turma, dependendo da turma, eu posso colocar como um dos alunos. Se o aluno for predador, aí eu coloco ele. E se de repente for o guarda, alguém apaixonado assim pela obra da Mona Lisa, eu coloco as características daquele. Mas eu sempre tenho umas cartinhas na manga, tá? Então, na última sala, a equipe, quando chega na última sala, ela precisa responder a última pergunta. Aqui está todo mundo assim, agitadíssimo para responder a última pergunta. Se errarem, a equipe fica uma rodada sem responder a pergunta ou dizer quem é o suspeito. Aí as outras equipes acabam indo se aproximando daquele grupo que chegou primeiro, até eles descobrirem realmente quem roubou a Mona Lisa. Então, aqui, os elementos, né? O que será disponibilizado, tá? Quais são os recursos? Elementos em relação aos 4 pilares da gamificação. Então, o que será utilizado por mim? Então, será disponibilizado um mapa e uma planta baixa. Se o professor ele não quiser fazer a impressão disso, ele pode projetar, se ele tiver o projetor, tá? Em sala de aula. Se não tiver o projetor, faz tipo como um mapa, numa cartolina. O professor cria um mapa numa cartolina. Então, a gamificação, ela permite que você utilize recursos analógicos, materiais simples para a sala de aula, ou recursos, assim, digitais e elaborados. Vai depender dos recursos que você vai ter disponibilizados. Então, quando eu não tenho um data show ou projetor lá para mim pronto, eu tenho um mapa. Eu levo um mapa com uma planta baixa, faço a impressão. Geralmente eu peço para emplastificar, porque vai passar em mão e fica um negócio, né? Então, plastifica e todo mundo, ou cada equipe pode ter uma cópia do mapa, que eles vão saber a localização e vão anotando quais são as dicas que eles receberam. Então, eu faço os cartões com as perguntas que as equipes devem responder e os cartões com as pistas e as dicas, tá? Esse escape room foi adaptado, né, assim, criado para o ensino médio integrado. Então, dividi a turma em 5 componentes, cada equipe. Qual foi o conteúdo, qual a disciplina e a série da turma. Quais são os pilares da gamificação? Estão aqui. A meta, que é o objetivo final, que a gente chama muito de estado da vitória, tá? Na gamificação, o estado da vitória é o quê? É a meta. Numa corrida, o estado da vitória é chegar à linha de chegada, chegar em primeiro, entre os primeiros, lá na linha de chegada. Concluir a corrida, tá? Isso é uma meta. Qual a dinâmica que eu utilizo para chegar nessa corrida? Eu tenho que correr de tênis, né? Tenho que correr de tênis, tenho que estar com a roupa leve para a corrida. Tem toda uma dinâmica para que eu possa chegar à minha meta. São tipos objetivos específicos. A mecânica. Qual é o trajeto que eu faço na minha corrida? É 5 quilômetros? Eu posso sair da minha casa, ir lá em Areia Preta e voltar até a porta da minha casa. Dá 5 quilômetros. Esse é o percurso. É a mecânica que eu preciso percorrer para conseguir chegar na minha meta. Quais os elementos? Os elementos de uma corrida é o quê? Estações com água é um elemento. Eu vou poder me hidratar durante a corrida. Pessoas que podem me motivar para chegar lá entre os primeiros. Pode ser a família, pode ser amigos. Um colega que pode estar correndo comigo, ele pode ser um elemento nisso e estar me motivando na corrida, apesar de ser um resultado individual. É uma competição, né? Mas obedece os 4 pilares do que é uma gamificação, tá? Isso aqui eu intitulei como ferramenta de modelagem. Por quê? Independente da disciplina e do conteúdo, eu posso colocar aqui e dar certo.
É só seguir, é como se fosse um planejamento de uma aula, tá? O planejamento de uma aula, ele precisa ter todos esses detalhes para que outro professor, ele possa multiplicar aquilo, ele possa também colocar em prática. Se você consegue fazer um bom planejamento assim, sua aula não tem como dar errado. Deixa eu só passar. E vamos lá com café com o prof, né? E aqui são os livros que eu utilizei no meu referencial para a apresentação de hoje. Tá? Então, dicas de livro. Metodologias ativas para uma educação inovadora. Aprendizagem invertida. Essa coleção dessas obras aqui, ó, Desafios da Educação, é fantástica. É muito boa. Outro livro fantástico, Metodologias Ativas e Personalizadas de Aprendizagem, tá? Tem uns planejamentos que vocês podem criar uma ferramenta de modelagem. Quando vocês pegam um livro, que vocês veem aquele modelo todo bonitinho lá, que vocês podem querer aplicar, recria aquilo ali, gente. Pesquisa. Sai da zona de conforto, não tenta ficar copiando coisas, porque às vezes pode não dar certo na sua turma, no seu grupo, com a sua equipe. Gamificação de Flora Alves, esse livro é fantástico, muito bom, e ele traz como criar as estratégias de aprendizagem. É um guia, gente, vai do conceito às atividades práticas, vai mostrando cada passo a passo de como fazer a gamificação. Metodologias inovativas, né, que vai desde o presencial, à distância e a educação corporativa, tá? Também muito indicado para se trabalhar com formação de professores ou formação de grupos, né, tipo o PIBID, dá super certo. E aqui, ó, temos uns pensadores aqui da educação, Aprendizagem Baseada em Problemas, tá? De Renato Matos Lopes, Moacélio e Neila, que é Fundamentos para Aplicação no Ensino Médio e na Formação de Professores. Fica a dica aí para a prof. Carol, para a prof. Anne, e Aprendizagem Baseada em Projetos, tá? Se vocês se identificarem com algum desses livros ou precisarem, esse daqui eu já fiz o PDF deles. Eu posso compartilhar com Anne ou com Carol e ela compartilhar com vocês. Beleza? O povo silencioso, meu Deus. Todo mundo concentrado. Por hoje é só, minha gente. Eu acho que, eu nem sei se eu estourei o tempo ou se era Estourou, mais. mas estava muito bom, que ninguém reclamou aqui. Eu estava só deixando, achei maravilhoso. Estavam motivados, e o pessoal só então. Aqui. Totalmente motivados. Coisa boa. Quero fazer isso no presencial, levar atividades para a gente modelar juntos, né? Criar juntos ferramentas. Vamos voltar no presencial. Com certeza. A gente passou bastante do tempo, gente, mas eu acredito que dá para fazer algumas perguntinhas, se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, Gislene, né? Antes disso, agradecer, né? Que eu já ia passando direto, agradecer demais, muitíssimo obrigada pela sua participação, Gislene, em ter aceitado, já foi maravilhoso. E aí, olha, deu muitas ideias, era você falando, eu já estava anotando aqui no meu caderno, eu disse, era isso mesmo, eu disse, olha, já vamos fazer, porque a gente está querendo fazer algumas inovações aí com o PIBID, né? Para esse final Vou mandar cópia, então, para vocês, se vocês quiserem material. Por favor, a gente quer bastante. Tá. Eu quero material então, também. Tudo aqui. Tudo show aqui. De bola. Gente, querem perguntar alguma dúvida? Ou perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Dúvida não. Alguém quer perguntar algo?
Também não. Ah, isso vai Tudo ser bom. certo, então. Presencial. Maravilhoso. Botar a mão na massa, minha gente. Foi maravilhoso. Dalvanira só disse aqui que não conseguiu fazer a inscrição. Dalvanira, você segue, clica naquele link que tem um tutorial explicando como fazer a inscrição bem direitinho. Tem que fazer a inscrição no evento, no geral, e depois nesse mini curso aqui. Até o final do dia dá tempo de fazer, tá certo? Nesse link que eu botei aqui no chat. Eu posso até enviar de novo para você. Corre tá que certo? dá certo. Tá certo, sim. Gente, a frequência de vocês já foi registrada pela presença que vocês tiveram aqui na sala, certo? Os participantes. Carol já tinha observado, já tinha anotado, eu anotei também para retificar, tá certo? Então, já que ninguém tem dúvidas, porque foi tudo maravilhoso, super bem explicado, já nos deu muitas inspirações. Aluno que não pergunta. Estou feliz demais com sua participação. Muitíssimo obrigada a todos. Vamos já pensar aí no presencial para poder botar a mão na massa, como diz, né? Vamos. A gente pode fazer jogos nas 3 categorias lá. Tanto jogos analógicos, pensar em tipos de jogos digitais, né? E algo que a gente possa também fazer uma simulação em sala de aula. João Fabrício, levantou a mão. Eu. Fala, João. Professora, não, porque você falou aí que ficou preocupada porque ninguém tinha dúvida, mas assim, no meu caso, como isso é muito novo para mim, aí eu ainda estou absorvendo, né? Aí, no caso, eu não tenho dúvida porque é muito novo. Mas aí, com certeza, a dúvida vai surgir quando eu pegar o material e for estudando. E se precisar de algum material complementar, né, tipo esse meu referencial aí que eu utilizei na apresentação de hoje, que é os que eu crio as modelagens, né, materiais de modelagem para jogos, como identificar as partes e os pilares de um jogo e transformar ele em uma atividade dentro de sala de aula, aí eu posso enviar também para vocês. Pronto. Tá? Só entrar no contato, chama no Insta. Aproveita, Pronto, isso que eu ia dizer. Eu já te adicionei no Instagram. A Prof. Taon. A Prof. Taon surgiu através de um projeto que os alunos, para eles se engajarem. Então, a Prof. Taon tem stickers do WhatsApp para chamar as turmas para a aula. Eu criei o podcast para eles, então surgiu através deles. Isso. Você tem como botar no chat o link no Instagram? O link do WhatsApp no Instagram. Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá, acho que eu peguei. Conseguiu? Consegui. Gente, aí vocês seguem a professora Gislene, já tem um contato aí com ela, né? Qualquer coisa, dúvida, orientação, ela é ótima. Ela realmente adora congresso, todo tipo de participação em evento e livro, ela não resiste a um. Cobrar dos colegas para produzir. Então, muitíssimo obrigada a todos pela participação. Fiquem ligados aí nos próximos posts. Em novembro a gente tem outra formação também, vai ser a temática ainda a confirmar, tá certo? Então, fiquem aí ligados para a próxima formação. Desde já agradecendo demais a participação da professora Gislene, né, toda essa colaboração, foi maravilhoso aqui para nos dar muitas ideias inovadoras e inovativas. Muito bem. Estou e permaneço à disposição de vocês, tá? Gratidão, muito obrigado, gratidão. Viu? Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Então, Valeu, tchauzinho, tchau. gente. Boa tarde. Tchau, Carol. Tchau. Tchauzinho.